A gente fala agora que o Hamas divulgou um vídeo que mostra, gente, um drone lançando munição contra soldados israelenses na faixa de Gaza. A imagem ela é extremamente impressionante, a gente tem essa imagem exata do momento. No vídeo dá para ver, então, quando a munição é lançada. A gente vai ver logo mais, então, a munição aparecendo, mesmo nesse vídeo gravado pelo drone. A munição, ela aparece e aí sim, a gente está vendo a munição nesse canto e ela é lançada em solo. Segundo o Hamas, é uma geolocalização feita pela CNN também, esse ataque aconteceu ontem, no nordeste da faixa de Gaza. Mas a gente não tem informações e mais detalhes sobre o que aconteceu até agora. A CNN, claro, pediu informações sobre essas imagens, as forças de defesa de Israel e está esperando por uma resposta, mas é uma imagem que impressiona. A gente vê o que seriam, então, soldados israelenses que estavam concentrados em um local. Claramente, eles não perceberam o drone se aproximando. O drone, dependendo da distância que ele está, ele não faz tanto barulho realmente. A gente pode perceber que o drone estava bem acima dos soldados israelenses e aí, então, ele solta essa munição, o que parece ser uma bomba, solta e cai, então, praticamente aí num canto muito próximo da maior parte de onde estão concentrados esses soldados israelenses. Alguns conseguem fugir, conseguem correr, outros ainda assim tentam se proteger. A gente segue com essas imagens ao vivo para você. A gente está vendo já o sol praticamente se pondo. A gente sabe que cada vez mais tem sido difícil ver um céu azul na faixa de Gaza, muito por causa desses bombardeios que eles continuam acontecendo. Essas imagens que você vê nesse momento são ao vivo. Agora são 5 horas da tarde, lá no horário da faixa de Gaza. Por enquanto, pelo menos nesse momento, não há registros de explosões nessa região onde a gente está. A gente volta agora para Israel para conversar com o Américo Martins, que segue com a gente aqui e vem conversar e atualizar as últimas informações para a gente. Américo, muito bem-vindo, uma boa tarde, quase boa noite para você aí em Israel. Gostaria que você explicasse para a gente um pouco desse cenário que a gente está acompanhando, agora essa divulgação de mais um vídeo por parte do Hamas para mostrar esse ataque feito em drone e esse cenário. A gente está mostrando essas imagens ao vivo para quem está nos assistindo e mostra também essas imagens lá da faixa de Gaza especificamente e, por enquanto, sem nenhum bombardeio. Essas imagens que você vê agora na sua tela. Aparentemente, Américo, pelo menos nas últimas horas, a situação acalmou. Qual que é o cenário que vocês têm percebido por aí, pelo que as pessoas têm relatado, pelo que vocês têm conseguido apurar por aí? Olá, muito boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN neste feriado. Muriel, nos últimos dias a gente já vem notando uma diferença ali na estratégia de Israel. Durante o dia eles diminuem um pouco, especialmente à tarde, os bombardeios aéreos, possivelmente para concentrar ali os seus ataques na faixa mesmo, no terreno, aonde tem milhares já de soldados israelenses com centenas de tanques e outros veículos blindados. Eles invadiram pelo norte da faixa de Gaza, estão chegando perto já da cidade de Gaza, que é a principal cidade ali do terreno, do território palestino, da faixa de Gaza. Eles também fizeram incursões pelo sul com a tentativa de cercar a cidade de Gaza. Quando esses combates começarem dentro de Gaza especificamente, da cidade, vai ser uma guerra urbana com muita gente morta e muitos feridos. Não só os civis, mas dos dois lados, os combatentes dos dois lados, porque vai ser, de um lado, o Hamas tentando usar táticas de guerrilha urbana e, inclusive, armadilhas contra os israelenses, e os israelenses tentando usar o seu poder superior de fogo. Então, a gente pode esperar ali batalhas bastante sangrentas. Mas, no início da noite, nos últimos dias e durante a madrugada, Israel acentua muito o bombardeio aéreo e também as suas movimentações no terreno. Isso porque Israel tem tecnologia muito mais avançada, domina completamente os céus, então é à noite que eles concentram a maior parte dos bombardeios. Possivelmente hoje a gente vai ver esse mesmo tipo de estratégia, de aumentar os ataques aéreos e também por terra, por artilharia, à noite. Isso tem acontecido muito.
Esse vídeo que você se referiu é um vídeo que o Hamas tenta mostrar que está atacando também as forças israelenses dentro do território da faixa de Gaza. Ele foi um vídeo geolocalizado pela CNN, comprovando que aconteceu de fato na faixa de Gaza, mas a gente tem muito poucas informações sobre o que de fato está acontecendo lá, porque o exército de Israel não permite, não dá grandes informações sobre as movimentações, alegando obviamente que é uma questão de segurança para proteger as suas próprias tropas, e o Hamas também envia poucas informações e muito editadas, muito específicas, querendo dizer que também está mantendo ali um esforço de guerra. Então não é exatamente confiável as informações que vêm do Hamas. A gente sabe relativamente pouco sobre as manobras específicas que estão acontecendo no terreno. E Israel hoje confirmou a 17ª morte, ou seja, 17 soldados mortos já desde a invasão terrestre. Muriel. Do outro lado, Américo, a gente tem acompanhado o avanço dessas tropas israelenses e também não só isso, como o ataque aéreo que a gente tem acompanhado nos últimos dias. E o que a gente tem visto Israel divulgar é a morte de diversos líderes do Hamas. O que a gente tem visto é que Israel tem atacado e tem focado em alguns grupos específicos e pessoas específicas também, o que pode talvez encurtar essa guerra, essa disputa com a morte agora desses líderes. Quero te ouvir sobre esse ponto também que tem avançado cada vez mais, segundo então a divulgação de Israel. Américo. Sim, essa estratégia de Israel é de tentar, obviamente, trabalhar com fontes de inteligência, com informações sobre onde estariam esses líderes. Segundo as forças de defesa de Israel, um grande número de líderes do Hamas de várias unidades, por exemplo, a unidade aérea, a unidade de foguetes, a unidade naval que tentou infiltrar alguns mergulhadores no território israelense. Segundo as forças de defesa de Israel, todos eles foram mortos já. Isso, obviamente, tem um impacto e um impacto bastante grande na moral e nas forças de defesa do Hamas. Embora o Hamas tenha um número bastante grande de militantes e obviamente deve ter ali um plano para a substituição daqueles combatentes que caem na batalha contra Israel. A gente sabe que Israel adotou uma estratégia de avançar lenta e gradualmente dentro do território de Gaza. Os porta-vozes militares israelenses afirmaram que esse não é um terreno que facilite um avanço rápido, não há necessidade do ponto de vista de Israel desse avanço rápido, até porque colocaria em risco maior ainda as suas tropas. O Hamas preparou muitas armadilhas dentro da faixa de Gaza, conhece muito bem o terreno, sabe como lutar e tem muitas armas, como por exemplo armas antitanques. Uma delas matou um número considerável desses 17 soldados israelenses. Então a gente vai ver mais e mais essas batalhas encarniçadas, essas batalhas muito sangrentas, especialmente dentro dessa guerra urbana. Um ponto hoje é que não aconteceu ainda, pelo menos, e esperamos que continue assim, nenhum grande ataque que tenha causado mortes de civis, como aconteceu nos 2 últimos dias, no mesmo campo de refugiados de Jabalia, que fica um pouco ao norte da faixa de Gaza. Hoje nós não tivemos informações a respeito desses ataques com um grande número de mortes de civis, o que obviamente é uma notícia melhor, não diria uma boa notícia, mas pelo menos os civis hoje não tiveram aí um dia tão dramático como ontem e anteontem.